Senhor, aqui estamos, Senhor, nesse culto. E nós viemos aqui nessa manhã com o único objetivo de adorá-lo. Senhor, nós estamos tão gratos e tão felizes e tão alegres com a Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vermos nossos filhos, nossas crianças envolvidos com o Teu reino. Obrigado por vermos geração que se levanta para dar continuidade ao povo de Deus. Agora, Senhor, eu rogo, Tu fales aos nossos corações. Fala ao nosso espírito, nossa alma. Espírito Santo, fala através da Tua palavra. Interpreta, Senhor, esta palavra à nossa mente. Ilumine a nossa mente e aquece o nosso coração nessa manhã com a Tua palavra. Nós não poderíamos nos despedir nessa manhã sem ouvir a Sua doce voz, falando bem sussurrado em nosso ser. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, no capítulo 9. São 10 para as 11, até umas 2 horas dá para ser, né? Dá para pregar até as 2? Tá bom. Da próxima vez você tome um café reforçado. A palavra do Senhor no capítulo 9 de Daniel diz assim: no primeiro ano de Dario, rei, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de o seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Até aqui, queridos. O livro de Daniel, ele é muito lido e muito pregado nos púlpitos. Ele é um profeta do Senhor que viveu ali pelo século VI antes de Cristo. Ele é um homem que agora, nesse momento, aqui no capítulo 9, ele é um homem maduro. Está ali por seus 60, quase 70 anos de idade. Ele é um homem que, desde que ele entra na história, lá no capítulo 1, versículo 1, até esse momento, ele tem uma vida marcada por 2 palavras: fé e integridade. Ele é um homem de fé. Quando ele elege ao Senhor Deus como seu único Senhor e paga todo o preço necessário para servi-lo, mesmo nas adversidades. Mas ele serve ao Senhor com a sua fé, mas também ele serve ao Senhor com a sua integridade. Ele não abre mão, ele não negocia a sua fé, nem as verdades absolutas que ele aprendeu desde criança. E aqui está esse homem, talvez com o seu rosto marcado pelas dores e pelo tempo, com as rugas, com o cabelo branco, mas ainda assim demonstrando fé e integridade. Eu gostaria de intitular esse sermão nessa manhã da seguinte forma: volte o teu rosto para Deus. Porque é isso que Daniel, ele fala aqui no versículo 3: voltei o meu rosto para o Senhor.
Na caminhada da vida, irmãos, muitas são as lutas, provações, ou até mesmo as bênçãos recebidas. E quantas vezes nesse caminhar nós nos esquecemos que é necessário voltar o nosso rosto para o Senhor. Mas Daniel, a sua teologia, a sua vida é marcada por essa fé e integridade. Ele volta o rosto ao Senhor. Perceba alguma coisa nesse texto. O versículo 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. A fé, diz as Escrituras, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é alimentada. Como um fogão a lenha precisa da madeira para que possa sempre estar produzindo calor, fazendo alimento. A fé, ela deve ser alimentada dia após dia. E a fonte de energia da fé é a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos felizes quando uma notícia boa vem para nós. Ganhamos um aumento do salário. Aumentou o patrimônio. Ganhei um presente que eu queria muito. E isso produz em nós uma satisfação, um gozo, uma alegria, mas isso não é fé. A fé, ela precisa ser alimentada, ela precisa ter recursos para que ela sempre esteja viva, porque a fé é o único instrumento que, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja vendo a destruição ao teu redor, mesmo que as situações e circunstâncias não sejam favoráveis, ela fará com que você e eu permaneçamos na palavra, e essa palavra guiará os meus pés, guiará os teus pés, guiará a igreja, até que o Senhor da palavra ele volte. Não é à toa que pregamos a palavra. Não é à toa que nos grupos de WhatsApp nós disparamos a leitura mensal dos trechos bíblicos. Não é uma formalidade religiosa. Olha, você precisa ler a palavra hoje, senão você vai ter problemas. Não. Quando nós pregamos a palavra, instruímos você a estudar a palavra, nós o capacitamos para que você entenda a palavra, é que essa palavra produz em você a fé necessária para vencer o mundo. João vai dizer, e essa é a vitória que vence o mundo. É o seu dinheiro? É a condição do seu estado de espírito? É o teu bom emprego? É o teu salário? Mas o que vence o mundo, diz o apóstolo João, é a fé. Mas como é fácil perder a fé? Mas não somente isso. Diz ainda aqui o texto: entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Eu não vou entrar aqui em aspectos de escatologia, não é esse o objetivo desse sermão. E para entendermos um pouco, e que esse capítulo 9 está aqui dizendo, eu preciso retroagir um pouco com você, para entendermos o pano de história desse capítulo.
60 e poucos anos antes desta oração, Daniel é um adolescente. É um jovenzinho de 12, 13 anos. Aqui na igreja a gente chama de teen. É a turma do fundão lá, na Iberê. São os teens. Ele é um jovem com todas as possibilidades de dar certo na vida. Você já olhou para uma criança e falou, essa criança vai longe. Já não teve essa sensação? Uma criança que fala bem, hábil com as palavras, inteligente. Você fala, essa criança vai longe. Daniel era desse tipo. Um jovenzinho. Mas que de repente a sua vida é virada de ponta cabeça por causa dos ventos da história. Eu explico. Reinou sobre Judá. Judá é um reino do sul. É o trono de Davi. É a dinastia de Davi. Reinaram 18 reis. Todos eles da mesma linhagem. Diferente do reino do norte, que teve 19 reis e não sei quantas dinastias, o reino do sul teve uma só dinastia. Sabe por quê? Porque havia uma promessa de Deus, uma aliança de Deus com Davi, que do seu trono viria o Messias. Da semente de Davi viria o Cristo. E apesar desses reis, dizem as Escrituras, você pode ler em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ter alternância de reis. Alguns serviam ao Senhor e eram retos aos olhos do Senhor, mas outros eram maus e faziam aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Era uma nação que tinha altos e baixos. Viviam momentos de avivamento e de repente caíam no profundo da apostasia. Reina em Judá um rei chamado Josias. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. O seu avô Manassés tinha sido um rei ímpio, um rei mau, um rei terrível. Até sacrifício humano ele fez no templo. O seu filho então, Amon, ele reinou 2 anos e também seguiu o mesmo passo de seu pai Manassés. Mas vem Josias, com 8 anos, ele assume o trono. Mas diz as Escrituras que esse menino, esse garoto, rei, ele reconhece que ele precisa caminhar com Deus. Vem um grande avivamento. Vem um grande estado de graça sobre a nação. Mas Josias morre e seu filho vem, não reconhece tudo que o pai tinha feito e começa novamente a andar nos caminhos maus da idolatria. E aqui fica uma lição para nós. Avivamento é para a tua direção, a tua geração. Mas não espere viver o avivamento da geração anterior, porque avivamento é uma identificação de Deus com o povo, da geração com Deus. Não viva da fé somente dos seus pais, mas busque ao Senhor com o coração voltado para Ele. Eu já vi muito dessa frase. Ah, pastor, no meu tempo essa igreja era cheia. No meu tempo a gente fazia isso, aquilo outro.
Lá quando era jovenzinho acontecia isso e aquilo. Se você quer viver uma vida com Deus, não viva do passado, porque Deus não é passado, Deus é sempre presente. E em Deus há uma grande reserva de graça e misericórdia para derramar sobre você e sobre a sua igreja, para que você viva a novidade de Deus nos seus dias. O avivamento é para se buscar nos seus dias. Nesse contexto, nasce Daniel. Ele é criado como nobre, instruído na palavra de Deus. Mas lá fora, por causa dos pecados de Israel, por causa da apostasia do povo de Deus, Deus suscita um povo chamado os babilônios. E eles invadem a terra, destrói a terra, destrói as casas, destrói a casa real e destrói o templo. E não somente isso, eles matam os homens, forçam os jovens e pegam as crianças, os jovens e levam cativos para a terra da Babilônia. Daniel, com 13 anos, ele sofre todo tipo de trauma que você possa imaginar. Primeiro trauma, ser arrancado da sua própria família. Ele não teve a experiência de ter todas as fases da vida que um homem ou uma mulher deseja ter no aspecto familiar. Ele foi arrancado dos laços familiares. Mas não somente isso, ele não foi somente arrancado dos laços familiares, mas também é arrancado da sua terra. Eu creio que aqui no nosso auditório tem gente de tudo quanto é cidade do Brasil, sim? Quem tem saudade da sua terra aí? Pois é. Isso porque é Brasil, né? Esse menino, ele é arrancado da sua terra e levado para uma outra cultura, outra língua. Acostumado que estava de todo sábado adentrar no templo para adorar a Deus, naquele templo construído por Salomão, agora o templo está destruído. E agora ele tem que adentrar numa civilização idólatra. E agora vem o terceiro trauma, o trauma da personalidade. Quando ele é apresentado diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor diz assim: Daniel, o seu nome não é mais Daniel, mas agora é Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar significa Bel é príncipe da terra. Bel é um deus babilônico, Baal. Mas mesmo com tudo isso, diz as escrituras que Daniel, ele tem uma coisa muito importante no seu coração: a fé. E a fé leva ele à integridade. O rei falou: olha, é o seguinte, esses jovens, eles terão que comer da minha mesa, das minhas iguarias, do meu vinho, eles terão que participar dessa mesa oferecida a ídolos, e eles vão ficar aprendendo a língua, aprendendo a cultura por 3 anos. Vamos modernizar um pouco. É como se Daniel, de repente,
tivesse ganhado uma passagem, hospedagem, comida e uma matrícula na melhor universidade do mundo, a Universidade de Harvard. Quem não gostaria de aqui, vocês do fundão, não gostariam de estudar em Harvard? Repite comigo, Harvard. É bonito, né? É status. Onde milhões e milhões gostariam de estar, mas você está lá. Daniel está no melhor daquilo que o mundo pode oferecer. Em termos de ciência, conhecimento, ele está ali e ele ganha passagem livre para transitar, inclusive no Palácio Real. Mas diz aqui que ele chegou para o chefe dos eunucos e disse assim, é o seguinte, o rei mandou eu comer essa comida, beber essa bebida, e essa mesa toda aqui é sacrificada a Bel. Ele pode ter mudado o meu nome, ele pode ter arrancado eu da minha família, pode ter arrancado eu da minha casa, pode ter arrancado eu do meu povo, mas uma coisa ele não vai fazer, ele não vai arrancar Deus do meu coração. Então presta atenção, você vai me dar água e legume, porque é isso que eu vou comer. Fé e integridade para viver. O mundo pode oferecer para o homem todas as riquezas e todas as oportunidades. Mas nada vai valer a pena se você negociar a tua fé. Nós vivemos dias terríveis em que esta palavra está sendo colocada em dúvida. Tem sido ridicularizada, tem sido abandonada. Deus é apenas uma figura mitológica que não vale a pena muito perder o tempo com Ele. Mas esta geração que nós vivemos, nós precisamos entender que esta palavra revela o único Deus, e o único Deus se revela nesta palavra, e é esta palavra que faz com que eu e você tenhamos fé e discernimento para viver nesses dias. Está difícil? Está complicado? Existe pressão sobre a sua alma? Fica firme, guarde a tua fé, guarde o teu coração, que é por ele que Deus vai fazer cumprir na sua vida aquilo que Ele te chamou à existência para fazer. Você foi chamado para ser filho do Deus Altíssimo. Ele morreu na cruz por você. Ele verteu até o último sangue do seu corpo por você. Ele deu tudo o que Ele tinha por mim e pela sua igreja. Importa que nós fiquemos firmes, porque se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Importa que tenhamos esta fé, uma fé firme para vencer o mundo. Daniel fica nesse palácio, e as escrituras não dizem muito bem se ele voltou para a terra ou não, mas me parece que ele viveu praticamente todos os dias da sua vida lá na Babilônia. Ele foi testado vez após vez. Um dia, por causa da inveja que tinham dele, porque ele era mais sábio, mais inteligente, quiseram pegar ele de alguma coisa, de alguma forma, alguma armadilha, e não conseguiam, porque a fé que ele tinha era demonstrada na sua integridade do que ele fazia. Nada acharam. Aí inventaram lá uma moda. Ô rei, que tal
você proclamar um decreto, que por 30 dias seja levantada uma estátua, e todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, eles devem se curvar e ajoelhar a esta estátua, que é tua estátua, ó Rei, para adorá-lo, por 30 dias. E aquele que não fizer isso, que seja morto. Eu tenho visto muitos relatos da igreja perseguida. Em vários países em que é proibido pregar o Evangelho. Relatos, como na Coreia do Norte, em que uma família foi pega no seu culto doméstico. Eles foram arrancados da sua casa, foram levados à praça pública, e foi-lhes apontado fuzil, arma de fogo. Nega o seu Deus ou morre. Mas eles não queriam somente matar, eles queriam destruir. Fizeram um buraco no chão, fundo, colocaram ali as crianças, o pai e a mãe. Eles disseram: nega o seu Deus, senão nós vamos enterrá-los vivos. As crianças ficaram agitadas. Pai, mãe, e agora? E agora? Pai, mãe, só por um pouquinho. Nega só um pouquinho. Nega só um pouquinho, pai. Nós não queremos morrer. Então a mãe tomou posição e disse: cale-se. Porque daqui a pouco nós vamos comparecer ao trono da glória. Começaram a jogar terra. As crianças foram as primeiras a serem abafadas. E depois seus pais foram totalmente enterrados. Nós não vivemos esse tipo de perseguição. Mas vivemos outros tipos de perseguições que são mais refinadas. Que dia a dia você é testado em dizer sim ou não. Você é testado em negociar ou não. Jovens, a palavra de Deus diz para vocês: cadê os jovens dessa igreja? Levanta a mão aí. Cadê os teens? Isso. Tem um pessoal que está levantando a mão, eu vou considerar. A palavra de Deus diz assim para vocês: jovens, eu vos escolhi, porque sois fortes. É para você não negociar. É para você não negociar a tua santidade. É para você não negociar o teu corpo. É para você não negociar a tua fé. Ah, pastor, mas só namorar não tem problema. Só um beijinho não tem problema. Não, pastor, para que a gente vai casar? Hoje não tem mais. Esse negócio de casamento, pastor, é coisa do passado. A gente vai juntar as escovas.
A gente vai juntar as traias. Deus não negociou a sua vida com Satanás. Ele pagou o preço total e absoluto pela sua vida. Não negocie a sua vida, porque ela é preciosa diante dos olhos de Deus. Suporte. Seja como uma muralha, seja firme, seja forte. Pode o vento soprar, pode vir a tempestade, você pode ser ridicularizado, você pode ser desprezado, mas o que te aguarda é algo mais precioso do que o ouro, mais precioso que o diamante, e Deus coroará você com coroa de alegria, porque Ele é o teu Deus. Volte o seu rosto para o Senhor. Pastor, meu casamento está uma porcaria. Eu vou me separar, pastor. Estou te ouvindo. Ah, pastor, todo mundo se separa. Eu já vi até pastor divorciado, pastor. Vai falando mais, querido. O que está voltando para você não é uma mulher melhor, nem um marido melhor. O que está faltando para você não são filhos melhores. Mas está na hora de voltar o rosto para Deus. Voltar o rosto para Deus. Voltar o rosto para Deus. E clamar pela presença manifesta de Deus na sua vida. Ele te comprou, Ele te adotou, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Você acha que Ele não sabe das suas dores? Você acha que Ele não sabe seus perrengues? Você acha que Ele não sabe de nada? Ele sabe de tudo, e Ele é fiel e justo para assegurar a tua fé até o final. Não negocie. Bom, tudo isso aqui foi só a introdução. Vamos começar a pregar agora. Esse capítulo 9 aqui de Daniel é uma das orações mais profundas que eu posso ver um servo de Deus fazer. O seu coração é iluminado pela palavra. A sua fé é revigorada. Ele entende que o cativeiro que ele estava vivendo ia durar somente 70 anos. Mas pinta uma dúvida para Daniel. Mas, pai, 70 anos, eu vim para cá com 12, 13 anos, eu já estou com quase 70. Eu vou morrer aqui? Eu vou morrer no cativeiro? E o teu povo? E a tua terra? E o teu templo? E a tua palavra? Ele começa a orar e jejuar a Deus. Fazer aqui uma digressão. Vocês já ouviram falar dos 21 dias de jejum de Daniel? Quem já ouviu falar? Quem já fez isso aí? Quem já praticou isso aí? Muito bem, muito bem. Igreja de Deus vivo. Como é que eu posso dizer isso para vocês, sem ofendê-los? Se o seu coração não estiver no Pai, e o Pai não iluminar a tua mente, você pode fazer jejum de Daniel, você pode fazer jejum do Jeremias, pode fazer o jejum do Oséias, do Ageu, do Abacuque, todos os profetas. Deixa eu parar por aqui. A palavra de Deus não é misticismo. A palavra de Deus
não é para ficar aberta lá no Salmo 91, como muitos fazem, para espantar o mal-olhado. Deus é coisa séria. Deus é sério. É tão sério que quando falamos que Ele é santo, as Escrituras falam assim, Ele é santo, santo e santo. Ele fala para a mulher, no capítulo 4 de João, que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não fique praticando só por praticar certas coisas que te mandam fazer. Mas antes, como Daniel, caminhe com Deus. Caminhe com Deus. Quando você voltar o rosto para Deus, quando você orar e jejuar, o Senhor vai responder a tua oração. É isso que acontece aqui. Veja só a oração de Daniel. Versículo 4 desse versículo 9. Capítulo 9, versículo 4. Diz assim: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas as alianças, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes. Daniel aqui está reconhecendo não só o seu pecado, mas o pecado do seu povo. Ele estava reconhecendo que, de fato, o cativeiro era juízo de Deus. Você faz parte do povo de Deus? O teu nome está escrito no livro da vida? Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é vitoriosa. Mas se a igreja não voltar o seu rosto para Deus, e clamar pela misericórdia de Deus, e clamar pela presença manifesta de Deus, e não dizer: Senhor, corrige-nos, perdoa-nos, pecamos contra Ti, o socorro não virá. Vocês sabem da mensagem do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Todas elas tinham motivos de elogio, mas também motivo de contradição. E a palavra do Senhor Jesus diz: se não te arrependeres, eu virei contra ti. Ser parte de igreja não é um ato societário. Ser parte da igreja não é para massagear o teu coração e o teu ego ficar inflado. Ser parte da igreja é ser nova criatura em Cristo Jesus. Confessar os seus pecados, levar aos pés da cruz a sua vida, entregar dia a dia o seu coração e saber que você faz parte de um povo que está sendo santificado, que está sendo lavado, que está sendo purificado, que vai vestir roupas brancas, que vai morar nos céus. Mas até que venha, você faz parte desta igreja, e o Senhor te chama a arregaçar
as mangas da sua camisa, a tomar posição, a voltar o seu rosto para Ele, porque enquanto Ele não vier, você tem algo a fazer, que é voltar para a presença de Deus, e saber o teu chamado para com Deus, e viver a sua vida em Deus, até que Ele venha. Pode ser que os seus olhos não contemplem o arrebatamento. Pode ser que essa minha geração não veja o Senhor voltar nas nuvens. Daniel não tinha esperança nenhuma de sair do cativeiro, mas a sua esperança estava naquele que governa a terra, que governa os tempos, que governa os céus, que governa o mundo, que tem todo o poder e toda a autoridade. No finalzinho da sua vida, eu preciso terminar. Daniel tem toda a revelação de Deus, dos tempos e das épocas. Imagine Daniel velhinho, barba branca, cabelos brancos, o corpo encurvado. E Deus fala para ele assim: Daniel, servo amado, você não vai ver nada disso, mas você é muito amado. Sela essas palavras, porque tudo aquilo que eu revelei são para dias muito distantes, mas o teu galardão já está nas minhas mãos. Muito obrigado, meu filho, pela tua fé e pela tua integridade. Eu não sei o estado do teu coração nessa manhã. Eu não sei o estado da tua alma nessa manhã. Mas o que eu posso repetir para você é o que Deus disse para Daniel. Eu sei das tuas dores, mas fica firme, porque o meu galardão para você está nas minhas mãos. Eu te comprei e eu te remi, e eu mesmo virei para você. Ser forte e corajoso. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, que estamos como tua igreja. Vivemos dias difíceis. Nossa fé é questionada a todo instante. Como nos falta para a integridade. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações. A fim de que tenhamos fé para vencer o mundo e a integridade para enaltecer o Senhor que nos ama. Descortina, Senhor, nessa manhã um pouquinho da tua eternidade em nossos corações, para que o nosso coração se encha de gozo, de alegria por servir-te e por amar-te. Aqueles que ainda não se decidiram por Cristo sejam tocados pelo teu Espírito, ó Senhor, nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus.